paz do Senhor esteja convosco. Amém. A gente está feliz por estar mais uma vez aqui no culto de doutrina. Diga amém. Amém. Tá? Deus é bom, maravilhoso. Tá? Dá para tocar aí, Jonathan, hoje? Vê se você cantar aí. No nome de Jesus. Abrindo sua Bíblia aí em 1 Coríntios, tá, meu irmão? Capítulo 12. Essa daí, não está no começo. E aumenta aí. Aleluia. Caminha pro fim. Deixa
o dom da palavra da sabedoria. Semana passada estudamos sobre o dom da palavra do conhecimento. E hoje, na terceira etapa sobre os dons espirituais, nós vamos estudar sobre o dom da fé. Diga assim, meu irmão, a fé é um dom, diga. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 8 e 9. Queria pedir aos irmãos uma coisa, meu irmão, escute aqui o que eu vou pedir aqui, tá? Quando você vier para o culto aqui na sede, na nossa igreja, nessa na sede não, em qualquer igreja, desliga teu celular, meu irmão, tá? O povo fica no culto no Facebook, em pleno culto, isso é falta de respeito, irmãos, tá? O meu celular está lá na minha casa, não quero saber dele não, deixa ele lá desligado. Eu vim para o culto para cultuar e aprender a palavra de Deus, tá? Tem pessoas que na hora do culto o telefone toca, sai do culto e vai lá fora atender. Isso é falta de reverência, mesmo, tá? É culto ao Senhor. Aqui não é o Norte Shopping, nem a pracinha do Zé Bar, nem o calçadão novo aqui, tá? Se você veio para o culto, desliga teu telefone. Deixa eu te ligar, depois de 9 horas tu liga, tá, meu irmão? Porque é sério, meu irmão. Tem jovens da nossa igreja que fica com os Facebook, meu irmão. A gente vai recebendo reclamação direto. Isso é feio, tá? Jovem que vai estar interligado é com o Espírito de Deus, não no Facebook. Tá? No Facebook você vai com você, estiver na sua casa, que aqui você veio para aprender a palavra de Deus, tá? Os obreiros também, desliga aí, voto silencioso, a gente aprender a palavra, a não sair da rota, irmão, da direção de Deus. 1 Coríntios 12, 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a... Pode olhar para cá, ele trouxe papel e caneta, quiser anotar, anota para a gente aprender, tá? Querido, vamos falar hoje sobre o terceiro dom da classe de dons espirituais que o Espírito Santo inspirou a pessoa de Paulo para orientar a igreja de Corinto sobre acerca dos dons, tá? Paulo até diz que os irmãos não eram para ser ignorante sobre na questão de aprender sobre os dons espirituais. Nós dissemos aqui que os dons, o objetivo dos dons de Deus entregar dons para a igreja é de edificar e de fortalecer a fé da igreja, tá? Deus não vai entregar dom espiritual para ninguém, para a pessoa estar se autopromovendo, ou achando que sabe mais do que a outra, ou pensando que tem mais poder do que a outra, tá, meu irmão? Deus entregou os dons espirituais, repartindo cada um aqui na igreja como Ele quer, para um só objetivo: o crescimento, o amadurecimento e o fortalecimento da igreja do Senhor. Quando eu digo igreja do Senhor, é a igreja do mundo inteiro, não é a igreja aqui local, Estrela da Manhã sede, é a igreja do mundo inteiro. Então, a objetividade de Deus o que é? Dotar os crentes de dons espirituais para o crescimento da obra de Deus, tá? Então o crente que não gosta de aprender, meu irmão, sobre os dons, ele faz cada presepada, meu irmão, e passa vergonha, tá? Nós temos que aprender que os dons Deus nos deu, a gente tem que aprender a administrar esses dons, para não estar causando problema na igreja, tá? Partidarismo na igreja, como aconteceu em 1 Coríntios 3, Paulo teve que dar uma cibolada nos crentes de lá, que os crentes estavam com uma turminha dentro da igreja. Eu sou da turma de Paulo, eu sou da turma de Apolo, eu sou da turma de Cefas. E Paulo diz: quem é Cefas e Paulo e Apolo, senão ministros da graça de Deus? Não importa se você seja de Paulo, de Apolo, ou de Cefas, ou de Gaio, o que importa é que você esteja no crescimento da obra, porque vem um e planta, vem outro e rega, mas é Deus que dá o crescimento, tá? É Deus que dá o crescimento. Querido, o que é o dom da fé? Como é que eu posso definir o que é o dom da fé? Querido, o dom da fé é a liberação dada pelo Espírito de Deus para que aquele
receber os milagres em sua vida cristã. Tá? O que é o dom da fé, David? É uma liberação de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que entrega ao crente a capacidade, se ele crer, de receber um milagre na sua vida cristã. Tá? Você perguntar aí, irmão, o que é o dom da fé? É a liberação do Espírito de Deus para aquele que crê que Deus veio operar um milagre na sua vida. Você já perguntou para o seu irmão se ele crê realmente no milagre? Hã? Porque tem gente que diz que crê, meu irmão, mas quando o parafuso acosta, deixa de crer rapidinho. Né? Eu creio, meu irmão. Eu creio que Deus pode levantar até um defunto ali morto e ele é. Eu creio. Aí quando vem a tribulação, a luta, já se desvia, já deixa tudo, não crê mais em nada. Não crê nem que está vivo. Tá? Então esse dom da fé é uma capacitação espiritual ou sobrenatural que Deus dá para aquele que crê, para que o milagre de Deus venha a ser efetuado na sua vida. Tá? Crê em Deus, irmãos. Aquelas causas impossíveis que você tem, né? Sabendo antemão que esta é a vontade divina e que a resposta é certa. Para você entender com clareza, precisa saber que a Bíblia fala de 4 tipos de fé. Eu creio, irmão. Eu creio que meu Deus é o Deus do impossível. Aquela causa, aquela prova, aquela porta vai abrir. É? Mas tem que saber qual é o tipo de fé que você está inserido. A Bíblia fala de 4 tipos de fé. Quer ver a primeira fé? João capítulo 1, versículo 12. É a fé salvadora. Que fé é essa, Deide? É a fé que faz você entrar no reino de Deus. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Tem microfone aí não, né, Jonathan? Liberado aí para o pastor Neto me ajudar. Põe aí a bateria para isso dar certo. João 1, 12. Vê se pega aí. João capítulo 1, versículo 12. É a fé salvadora, é a fé que faz você entrar no reino de Deus. Ei. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Viu aí? Viu aí? João 1,12, que o pastor Neto acabou de ler agora aqui. Mas a todos quanto receberam-lhe, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Viu? Ou seja, quem recebeu a Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, que foi que Deus deu para eles? A fé salvadora. Por quê, Deide? Porque eles creem que através da pessoa de Jesus, eles já são salvos. Tá? Efésios 2,8. Efésios 2,8. Efésios 2,8. Outra comprovação que a fé salvadora é aquela que te entra, que te leva a entrar nas portas do reino de Deus. Quem quiser anotar, pode anotar, viu, meu irmão? Venha com a caneta e, toda a doutrina aqui, quer seja o David, pastor Neto, pastora Débora, pastor João Fernandes, pastor Eduardo, venha com a canetinha para aprender, meu irmão, tá? Que a gente estuda para ensinar e vocês aprenderem. Efésios 2,8. A fé salvadora. Porque pela fé sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Viu aí, meu irmão? Porque pela tua formosura tu és salvo. É? Porque pela tua aparência, teu paletó, tu és salvo. É? O que é que diz a Bíblia aqui? Porque
Deus. Segundo tipo de fé, existe a fé salvadora e a fé geral. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. A fé salvadora é aquela que te leva em direção a entrar no reino de Deus. E a fé geral, essa fé, cada servo de Deus tem, tá? E pode ser aumentada ou expandida conforme a maneira que você se alimenta da palavra de Deus. Romanos 12, 3. Glória. 12, 3. Capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Viu, irmão? Então, a fé geral é aquela fé que Deus te deu como servo de Deus, tá? Aquela fé que faz você acreditar que Deus existe. A fé que pode ser aumentada pela tua disponibilidade em ler, estudar, praticar a palavra e também receber o batismo do Espírito Santo, orar e receber a resposta. Isso aqui é a fé geral, tá? É a fé geral, tá ok? Outro tipo de fé, que também é conhecido como o fruto da fé, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. A fé salvadora, a fé geral e a fé como fruto da fé. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo começa a enumerar o fruto do Espírito. Tem gente que não sabe entender isso aqui. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Quer ver um exemplo? Alguém chupou uma laranja aqui, meu irmão? Laranja? Hã? Quando você corta uma laranja no meio, o que é que tem dentro dela? Vários comecinhos, não tem? O fruto do Espírito é isso. A laranja representa, sabe o quê? O amor. E os comecinhos, aquelas bichinhas que você rebola fora da laranja, é tudo isso, as sementezinhas. É a mansidão, temperança. O que é o crente temperado? É o crente moderado, equilibrado, dominado. Que tem crente que qualquer coisa explode. Tá? Tem crente que não tem domínio, qualquer coisa assim que é partir pro pau pra briga. Não pode ouvir que alguém falou mal dela, já quer tomar satisfação. Mulher, tá falando de mim, não quero te mancar, não, brigueira. Não respeita. Se é crente nessa hora se desvia, porque quer brigar, não tem domínio próprio. Tá? Então, o fruto da fé é o quê? A fidelidade, tá? E a fidelidade, meu irmão, ela é como um fruto que cresce na vida do cristão. Para quê? Para colocar o cristão lá num patamar espiritual, para crescer, amadurecer, desenvolver, perdoe, e para continuar produzindo fruto no reino de Deus. Tá? O quarto tipo de fé. Primeira fé, a fé é o quê? Salvadora. Segunda fé, a fé geral. Terceira fé é o fruto da fé. Quarto tipo de fé, o dom da fé. Tem uma coisa.
fé salvadora, fé geral, fé como fruto, é uma coisa. Agora, o dom da fé, Paulo diz que este dom não é para todos. Não é? Não. Não é para todos. Mas somente para aqueles que o Espírito Santo quer. Como é que a gente compara hoje, pastor David, a comparação da fé do centurião? Qual a qualidade que nós damos à fé daquele homem? De ser, do criado ser curado por Jesus. De mediante ele mesmo declarar que não era digno que o Senhor fosse da casa dele, que apenas uma palavra. Qual é a formalidade que a gente dá para aquela fé imensa ali, né? Aquela fé dele ali, meu irmão, era a fé geral. A fé geral, tá, meu irmão? Centurião que Cafarnaum tinha um filho, tinha um criado que estava doente. Ele chega para Jesus pedindo para ser curado, era a fé geral. Ele acreditava que ele roubou e o Senhor ia curar. Fé geral, tá? Agora entenda aqui, meu irmão, olha. A fé, o dom da fé, Deus só dá para aqueles que crê e que Ele quer. Então podemos dizer o que, meu irmão, com isso? Que é uma fé especial que Deus concede aos seus santos para capacitar a igreja, os seus escolhidos, para receber os milagres de Deus. Tá? Não é todo mundo que recebe milagre não, meu irmão. Verdade. Tem que ter o dom da fé. Uma fé com uma ação sobrenatural no campo dimensional de Deus. Tá? É essa fé. Quem acredita que Deus quer dar aqui o dom da fé que diga glória? Hã? Irmãos, a fé, vamos estudar aqui, meu irmão, tá? Ela é diferente da fé que todo ser humano carrega dentro dele. Tu quer dizer que todo ser humano quando nasce, já nasce com fé? Sim. Tem fé em alguma coisa. Tem uns que tem fé em Deus. Tem outros que tem fé nele mesmo. Tem outros que tem fé no objeto. Ah, essa santa aqui, ou esse objetinho aqui, vai me dar vitória. Esse copo de água aqui ungido, bento, vai me dar vitória. É a fé. Só que essa fé que Paulo está falando aqui é uma fé que coloca a ação de Deus na vida de quem crê para se estender e provocar milagres na vida daquele que crê. Tá? Que tipo de fé é a tua, meu irmão, nessa noite? Salvadora, geral, fé como fruto ou o dom da fé sobrenatural? Qual é o teu tipo de fé? Pergunta ao teu irmão, qual é o teu tipo de fé nessa noite? Pergunta para ele. David, pastor, qual seria e qual foi os momentos e minutos antes que aquela mulher tomou a decisão de até Jesus tocar na orla do vestido? Olha o tamanho daquela fé. Ela ficou olhando, porque ela sabia que ela era imunda e ela não podia tocar em ninguém pela lei que ela era aquilo. Né? Mas mesmo assim, essa fé tremenda passa para nós, Pai, que se agraciar mais. Irmãos, um exemplo como o pastor Neto deu aqui, a mulher do fluxo de sangue, tá? Jesus disse: olha, mulher, grande é a tua fé. Não é fé salvadora, não é fé geral e não é fé como fruto. Qual é essa fé? É essa fé que nós estamos estudando aqui. É a sobrenatural. Que ela diz assim, ó: se tão somente eu tocar na orla dos vestidos do mestre, vai acontecer milagre na minha vida, meu. Essa fé, ela tinha o dom da fé dentro dela. Se ela tocasse em Jesus, Jesus ia liberar um poder, e esse poder ia provocar um milagre, ela ficou curada instantaneamente. Aí é o dom da fé sobrenatural. Então, está explicado. Oh, glória! Vamos dar aqui alguns estudos aqui rapidinho. Ai, meu Deus. Eu disse sobre fé salvadora, fé geral, o fruto como fé,
e o dom da fé. Vamos lá? Outro tipo de fé, a fé natural. É mesmo? Natural, meu irmão. Querido, escuta aqui. O dicionário Aleluia! define a fé como sendo crença, crédito, convicção da existência de algum fato ou veracidade de alguma afirmação. Ou seja, a fé natural acredita apenas em fatos palpáveis, tá, meus irmãos? Que a pessoa pega, sente, tá? Essa é a fé natural. E que a pessoa vê. Sabe que tipo de fé é essa? É a fé de Tomé. Quer ver? João capítulo 20, versículo 24 e 25. Essa fé natural aí, meu irmão, é a fé de Tomé. Tomé só acreditava se ele pegasse, se ele visse. Isso aí é a fé de Tomé. É a fé natural, tá? João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 24 e 25. Onde é que já disse sobre esse Tomé? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Pastor, lembra para mim agora, sabe o quê? O 27. A igreja vai dizer aqui. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos e chagas, também a mão, e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Viu? Isso aqui é a fé de Tomé, tá? Jesus ressuscitou no terceiro dia e o povo comentando Tomé. Tomé disse: epa, eu só acredito que o mestre ressuscitou se eu vi algum sinal, eu tacar o dedo no corpo dele e sentir que ele está vivo. Jesus, na mesma hora, entra para as portas: Tomé, a paz esteja convosco. Tomé regala os olhos e diz: Tomé, tu disse para um deles aqui que se acreditava em mim, se tu tocasse em mim, Tomé, está aqui os cravos, está aqui o meu corpo, Tomé. Aí Jesus vai dar uma chibatada, meu irmão: Tomé, eu te digo uma coisa, deixa de ser incrédulo, seja crente, tá? Talvez você entrou aqui nessa noite com isso. Você só acredita se você vê. Você só crê no milagre se você vê. E Jesus está dizendo aqui: ei, irmão, deixa de ser Tomé. A fé é coisa que você vê pela fé, não é carnal. A fé te leva você a crer em algo que você nem viu, mas já está crendo que acontece. Qual é essa fé? A fé sobrenatural. Meu Deus, Essa fé aleluia! sobrenatural, que a pessoa leva a pessoa a duvidar. Podemos comparar essa fé com a Marta? Marta, Porque Jesus, de João 11. de João 11, porque ela disse que Jesus declarou para ela: se tu vê, tu vai mais. Ela disse: eu sei. Era a fé natural dela. Só na ressurreição Meu Deus! podemos comparar. Pode comparar, sim. A fé Tá? Boas ideias que o pastor está dando aqui, viu, meu irmão? A Marta e Maria também, quando Lázaro morreu, ficaram desesperadas. Fala, Dá aquela fezinha mesmo, só natural, só um pingo no óleo. Pô, só vai dizer que está sem fé. Meu Deus! Jesus disse: Marta e Maria, resolve o problema agora, tira a pedra. Olha, Marta, se tu pode crer, tá? E se você crer, vocês vão ver agora a glória de Deus acontecer. Tá? É a fé natural. Outro tipo de fé, meu irmão, também, que eu acabei de falar, Romanos 5:1. É a salvadora que eu falei. Eu só complementar aqui a salvadora.
Romanos 5, e versículo 1. Meu Deus. Romanos capítulo 5, é a mesma fé, a salvadora. Só lembrar uma pincelada para você saber que quem justifica você é Deus, é através da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu aí, meu irmão? Sendo, pois, justificados pela quem? Como é essa justificação? Nós somos pecadores, tá? Nós vivemos pecando todos os dias, mas a tua fé é tão extraordinária que Deus pega a tua fé e te justifica. O diabo quer te acusar, o diabo quer mexer no teu passado, o diabo quer vergonhar você, mas Jesus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, e Deus te justifica pela fé. É a fé, meu irmão. É a tua fé que o diabo diz: ei, tu é isso, isso, aquilo. Aí Jesus disse: ele era, ela era, mas agora a fé dele faz é justificar. Vai, não peques mais. É a tua fé que vem o processo da justificação. Quem justifica a gente do nosso pecado é Deus. É Deus, irmão. É até interessante, É Deus. porque o diabo, quando ele vai acusar alguém, ele levanta essa folha aí, pastor. Pronto, desse jeito aí. Ele chega com a lista, aí ele começa a apontar os seus erros. Acusa tudo, né, pastor? Aí o que é que eu vou fazer, pastor? Ele vai ficar calado. Calado, pastor? Deixa ele falar. Quando ele terminar, e você diz: Agora. terminou? Ele vai dizer: terminei. Tem mais nada? Ele vai dizer: tem não. Eu disse: tem sim. Você esqueceu de quê? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí não tem uma condenação a mais. Tem muita gente bobo na igreja. Deus me perdoa, mãe. Pastor, é a fé da certeza, da confiabilidade que recebeu o perdão. Porque tem muitos crentes que estão na igreja, mas não tem a fé ainda que recebeu o perdão de Deus. É isso mesmo, irmão, viu? Olha aí. Tá na igreja, mas não crê. É isso, a pequena caiu, sei quantas vezes. Já fumei, já bebi, já fiz tudo que não presta. Eu acho que ela lascada, Jesus não tá mais nem pra mim. Não. Então, Jesus te ama, continua te amando. O problema é porque você não toma uma atitude na vida, meu irmão. Tá? É uma atitude, uma decisão sua. Tá? E essa fé, Fala, lá Jesus. em Efésios 6, é considerada uma dessas fé ou outra fé? Efésios 6, que é a armadura de Deus. A fé. Não, escuta, a fé é a palavra. É a palavra. É a palavra que protege você das artimanhas do diabo, tá? Irmãos, outra coisa, olha que eu vou dar um glória aqui. Se você não der um glória, você não está recebendo, tá? Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não vai ter fé, meu irmão, ouvindo um corinho de fogo, não. Ela pega Jesus, ela pega, e tá cheio de fé, não. E nem ouviu a música da Fernanda Brum, apenas um toque no meu coração. Não, meu irmão, você vai ouvir a palavra e a palavra vai gerar fé. A palavra diz: se tu crê, tudo é possível aquele que crê. Quando você ouve a palavra, sabe o que a palavra faz? Produz a fé salvadora, que você crê que está salvo. Produz a fé, meu irmão, a fé como fruto da fé, que você pratica a palavra e a palavra se desenvolve em você. A fé provoca em você, sabe o quê? O dom da fé, o sobrenatural de Deus, a tua certeza e a tua crença. Pastor, importante que a fé que o representante falou, eu posso titular ela como uma fé protetora. Porque Efésio, não é isso?
Efésios 6,18. Porque a fé de Efésios, do escudo da fé, ela fala da fé protetora. Lembrando a igreja que aqui ninguém está interrompendo. Nas doutrinas antigamente, os membros levantavam as mãos. Aprendeu. No meio da igreja. Levantavam as mãos no meio da igreja. Opa, pastor, estou com dúvida. E o membro falava, o pastor entregava e era poder de Deus. Aqui ninguém está interrompendo. Nós estamos ajudando, ele está nos ajudando e estamos todos sendo agraciados. Isso aqui é aprendizado, viu, meu irmão? Deixa de blá blá blá. Outra fé linda, meu irmão. Desde a fé faz isso, a fé santificadora. Você sabia que a fé santifica, irmão? Santifica? Santifica sim. Mostra já dentro da Bíblia. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, a fé também santifica. Tá? Cuidado para não ficar santo demais, senão vai chamar Jesus de genérico. 5:22. Por que, Deus, você está dizendo que a fé santifica? Sabe por quê? Porque Paulo, quando cita Gálatas 5:22, ele fala de 9 princípios que formam o caráter da vida de um verdadeiro cristão. Gente, estuda aqui, ó. Pastor Deus, eu quero conhecer um tipo de cristão verdadeiro. Qual é o cristão verdadeiro na atualidade de hoje que só tem aberração? Aí só vê mau testemunho. Aí só vê o povo falando mal dos crentes. Que tipo, como é que eu vou conhecer que um crente é verdadeiro? Gálatas 5:22, meu irmão. Tá? Gálatas 5:22 é o retrato de um verdadeiro cristão. Tá? O caráter do crente, ele é moldado pelo fruto do Espírito, que produz nele uma fé que santifica ele, que separa ele do mundo para produzir fruto para o crescimento da obra de Deus. Tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Eita. Nós já lemos aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Viu? Então, meu irmão, como é que a fé santifica? Através do fruto do Espírito. Leva você a se santificar e a desenvolver um caráter de cristão. Agora vamos para a Bíblia para mostrar para vocês. Pastor, lembrando que se santificar com moderação. Porque você pega a instrução de Paulo. Eu tenho um amigo meu que está aí hoje aí, de caminho para o Botafogo, né? Caminho para o Hospital dos Doidos. Porque orou tanto e abriu a porta, botou 10 cadeiras dentro e disse que ele era Jesus. Ai, meu Deus. E botou lá e pronto, não tem que tiro mais na cabeça, está lá doido mesmo, doido. E se vocês lembram, passou até no 9-0. Mês retrasado. Um amigo meu ali, profeta, usado por Deus, entregava recado, Deus falava tudo. Aí isso, lá em Maracanã, um amigo meu, jejuou demais, se santificou demais e está lá, irmão. Ele é Cristo. Ele disse que ele é o Cristo e não tem que tirar mais na cabeça. Porque lembrando, irmão, se você jejuar demais, eu vou dizer uma coisa para você: você vai ficar debilitado, a sua mente vai enfraquecer ao ponto de você enlouquecer. Então, vá com calma, vá devagar, porque o caminho é longo e Jesus é bom. Verdade, meus irmãos. Verdade verdadeira. Tem gente que não sabe nem o que é jejuar. O que diz Romanos 10:8? Romanos 10:8. Romanos 10:8, irmãos. A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Viu, meu irmão? É a palavra, meu irmão, que santifica o crente. Tá? A palavra que a gente prega gera fé. A palavra da fé que santifica o crente.
não é outra coisa não, tá? E jejuar santifica também, mas a palavra produz santificação. Quer ver como a palavra produz? João capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. O que é que Jesus disse para os discípulos aqui? João 15, 3 diz assim. Achou, pastor? Quer ler? João 15, 3 diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós estáis limpos. O que é estar limpo? Estáis puros, santificados, tá? Da palavra que nós temos pregado. Agora vamos para o dom da fé. Eu vou mostrar dentro da Bíblia, usando o profeta Eliseu, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Jesus, Ezequiel, Daniel, que o dom da fé, um dom de fé sobrenatural, provocava um poder tão grande na vida desses personagens que gerava milagres aonde quer que eles passavam. Vamos ver a primeira ocasião? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Sabe o que aconteceu? Que, segundo Reis 6, a fé sobrenatural do profeta Eliseu era tão grande que o ferro do machado flutuou. Segundo Reis 6. Essa passagem, o machado flutuou. Um pedaço de quê? Ele jogou o quê? Madeira. Ele fez a madeira de imã, meu Deus do céu. Vamos aqui, irmãos. Ó. Quem achou de glória? Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado, o ferro não era nosso. E agora, Eliseu? E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ele pega, corta um pedaço de madeira, o ferro está dentro do mar, da lagoa, do lago. Joga, e a palavra do profeta era tão tremenda, cheia do sobrenatural de Deus, que ele diz: olha, eu vou usar agora o dom da fé. Olha, ferro do machado, pá, flutua e vem para minha mão. Flutuou e veio para a mão do homem de Deus, tá? Isso aqui o que é? É a fé sobrenatural. O poder de Deus na vida do profeta Eliseu fez ele provocar esse milagre. Aonde é, meu irmão, que um ferro vai flutuar? Se tu vê um ferro flutuando, aí é o diabo, viu, meu irmão? É o cão. Deus pode fazer isso ainda hoje, irmão? Pode ou não pode? Pode, pastor Neto? Podemos comparar essa fé, pastor, com a mesma fé de 2 Reis 4, que Eliseu manda a mulher ir para dentro de casa com um pouquinho de azeite e encher as vasilhas. E vai para lá agora. Tem que ir lá agora. Tá? Agora, irmão, 2 Reis capítulo 4. 2 Reis 4. Não é do azeite, mas essa mulher sunamita, ela teve um filho debaixo de uma palavra profética do profeta Eliseu. E a criança, ela começa a crescer e ela tem uma enorme dor de cabeça e morre. E o pai manda diretamente levar a criança para os braços da mãe. A mãe fica desesperada e corre para o profeta. Sabe o que acontece? 2 Reis capítulo 4, versículo 32. 32 ao 37. Oh, coisa linda. Profeta Eliseu com o dom da fé sobrenatural. Todos encontraram? 32 a 37. Tem alguém procurando? Diga amém. Amém. Vamos esperar. 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 32 a 37. Quem achou, diga glória, todo mundo. Glória. Vamos conferir na Bíblia, irmão. 2 Reis 32. 4,
2 Reis 4, 27. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino. Eita glória! E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tomou-a a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes, abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a Sulamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela a profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Amém, irmãos? Aí, ó. O profeta soube que o menino tinha morrido na casa da Sulamita. O profeta mandou Geazi. Geazi era um tipo de crente mundano, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Geazi tentou entrar na casa da mulher e entrou. Tentou fazer o que o profeta fez. Antes do profeta fazer, se deitou lá na cama, o menino estava morto na cama. Ele entra lá, coloca rosto no rosto, mão com mão, pé com pé, e começa lá a tentar ressuscitar a criança. Não consegue. Ele volta correndo para o profeta e diz: olha, Eliseu, deu não. Sabe por quê?